Fala pessoal do nono ano, e aí, beleza? Aqui quem fala é o professor Romiel e eu estou aqui agora para a gente ver um pouquinho sobre estudos amazônicos, beleza? Nossa primeira aula aí de estudos amazônicos. Eu peço para que vocês abram aí pelo notebook, eu não sei se alguém imprimiu, é, a nossa apostila sobre Serra Pelada. Se não imprimiu também não tem problema, se não está aí não tem problema, a gente não vai se guiar tanto aqui, mas eu peço para que vocês localizem aí caderno, localizem caneta, lápis, para vocês fazerem as anotações que são importantes para vocês estudarem posteriormente, tá? Fiquem atentos no portal, logo logo estarei mandando atividades também para vocês fazerem. Lembrando que por enquanto ainda não é nada avaliativo, mas é um exercício importante para fixar o conhecimento de vocês. Então vamos lá, o nosso tema hoje é Serra Pelada. Vou jogar aqui para vocês umas imagenzinhas. Bom, Serra Pelada. Esse nome, né, esse título aqui, ele diz respeito a uma região que foi extremamente depenada, que ficou totalmente pelada no sentido de retirado toda a sua riqueza e deixado uma cratera naquela região. Serra Pelada que fica justamente no Pará, né, no nosso estado, onde hoje, próximo de onde hoje é a cidade de Curionópolis. Depois vocês vão entender por que o nome dessa cidade. Fica a 30 quilômetros de Curionópolis. E era uma fazenda, né? O início dessa história, essa história é muito interessante. Pela imagem vocês já conseguem notar que Serra Pelada era um grande garimpo. Vou colocar aqui outra imagem para vocês terem noção da grandiosidade que foi a garimpagem de Serra Pelada. Percebam essa imagem que vocês vão ver centenas de pessoas, lógico que era muito mais, eram milhares de pessoas, mas na foto a gente tem centenas de pessoas aí. Bom, tudo começou quando em 1979, e aí nós temos uma divergência na história. Alguns pesquisadores, historiadores dizem que foi um homem que tropeçou numa pepita de ouro. A pepita de ouro é uma pedra de ouro, tá? Não é que nem essa que está na imagem, essa já é uma pedra trabalhada, mas é uma pedra, como se fosse uma pedra mesmo, né? No formato irregular, mas totalmente de ouro. Alguns pesquisadores dizem que tudo começou com um homem. Outras histórias falam que uma criança estava nadando nas margens de um rio quando encontrou uma pepita de ouro de 6 gramas, uma pepita pequena. O certo é que o ano é 1979. O mês é difícil de precisar, é difícil de definir, porque são várias histórias contadas também. Mas o certo é que no outro dia, centenas de pessoas passaram a invadir essa fazenda. E nos próximos dias já eram milhares e até dezenas de milhares, vindas de todo lugar do Brasil, em busca do ouro, em busca de riqueza, de uma riqueza teoricamente mais fácil, já que com algum tempo de trabalho a pessoa podia encontrar pepitas de ouro e ficar rico. Essa era a esperança. A realidade foi totalmente diferente. Nas semanas seguintes, se iniciou então a corrida pelo ouro. Pessoas começaram a invadir e a cavar e a procurar o ouro. Primeiramente, a única maneira de chegar ao local era de avião ou a pé. Algumas pessoas conseguiam alugar um táxi e ficavam até 15 quilômetros do local, mas os outros 15 tinha que ser andando. Então a batalha já começava aí. Cada minerador recebia uma área de 2 metros quadrados para escavar. Era uma área muito pequena. Como não tinha muito para onde ir, eles começaram a escavar para baixo, fazendo valas muito profundas que chegavam até centenas de metros.
Quando eles cavavam, era preciso levar aquela terra e lama, para cima, que era o local onde ia ser escavado. Então eles tinham que subir utilizando essas escadas que vocês estão vendo na imagem aí. Essas imagens foram captadas por um fotógrafo que foi em 1986 visitar Serra Pelada e tirou várias fotos incríveis. Essa foto mostra as pessoas subindo as escadas. Notem lá no fundo que as pessoas levam nas costas os sacos de lama e areia e terra. Sacos muito pesados que chegavam a pesar 40 quilos e muitas vezes eles subiam até mesmo 400 metros de escadaria. Olha essa imagem aqui, pessoal. Olha que incrível. Quantas pessoas subindo aquelas escadas. Essas escadas eram precárias, a situação delas não era muito boa, elas eram muito perigosas. Sabe qual era o apelido delas? Adeus Mamãe. Esse era o nome delas. Porque se você caísse dali, parceiro, ou se a escada arrebentasse, nunca mais você ia ver a sua mãe. A situação de trabalho lá era péssima. As pessoas ficavam cobertas de lama, né, da cabeça aos pés. Ficavam muito cansadas de tanto carregar esses sacos e chegavam a adquirir muitas doenças na coluna, nas pernas, doença nos ossos. Tudo isso para ganhar mais ou menos 20 centavos por cada saco de terra. Olha que absurdo. 20 centavos por cada saco de terra. Se dentro desse saco fosse encontrado, ao garimpar ouro, aí eles ganhavam um bônus. Mas se não, era só os 20 centavos mesmo. Era pouco, mas os garimpeiros tinham esperança de que poderiam conseguir ganhar muito dinheiro dessa forma. É importante ressaltar que a década de 80, o Brasil vivia a ditadura militar. Então os militares estavam no comando e é claro que eles também estavam interessados em todo o ouro que a Serra Pelada tinha a oferecer. Foi então que os militares começaram a coordenar tanto essa extração do ouro, quanto principalmente a compra e venda do ouro. Por exemplo, quando os garimpeiros encontravam ouro bem próximo do local, praticamente ao lado dos barrancos, ficava um guichê, né, como se fosse uma barraquinha da Caixa Econômica Federal. Essa mesma Caixa Econômica aí, que é o banco do governo. Ficava lá o guichê e o ouro já era pesado naquela mesma hora em que saía. O objetivo era evitar que houvesse muito contrabando do ouro. Então, logo o ouro era pesado e ele era vendido. O pagamento era feito em dinheiro. Os banqueiros já pegavam o ouro e passavam dinheiro para o garimpeiro. Mas é claro que o ouro era medido, ele era pesado, melhor dizendo, muito abaixo do seu preço real. Ele chegava a ser, era pago às vezes para o garimpeiro cerca de 60% a menos do valor verdadeiro que esse ouro tinha. Então era um lucro muito grande para a Caixa Econômica Federal, um lucro muito grande para o governo. Vamos falar um pouquinho sobre o Major Curió. Quem era esse cara? Vou colocar aqui uma imagem. Major Curió é, como era chamado, o general que foi responsável por administrar essa região de Serra Pelada. Ele não permitia, o nome dele era Sebastião Curió Rodrigues de Moura, e ele era muito rigoroso. Ele não permitia que fossem
consumida bebida alcoólica nos locais de extração do ouro e nem a presença de mulheres, né? Também não poderia. E ele começou então a administrar com mãos, né, com pulso firme, toda a extração de ouro da região. A influência dele foi tão grande na região que em 1982 ele foi deputado eleito federal, foi eleito deputado federal pelo Pará em 1982. Vamos lá, pessoal, dando continuidade então ao nosso assunto sobre Serra Pelada, vamos falar mais um pouquinho sobre o Major Curió. Sebastião Curió de Moura, Rodrigues de Moura, ele foi um homem muito forte na ditadura militar, principalmente no estado do Pará. Ele teve uma participação efetiva durante a guerrilha do Araguaia da década de 70, que foi uma guerrilha muito brutal, que envolveu membros de grupos do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, que era um grupo de oposição aos militares durante a ditadura militar. Os militares encurralaram esses grupos de esquerda, grupos radicais, que eram homens armados, que estavam tentando organizar uma revolução rural para invadir então as grandes cidades brasileiras, mas não foram bem sucedidos. Os militares acabaram encurralando esses grupos e exterminando eles, matando mais de 60 pessoas, sendo que até hoje 58 corpos nunca foram encontrados. Foram enterrados na região do Araguaia, que é uma região que fica na fronteira do Pará com o estado do Tocantins. Já com esse passado bastante tenebroso, Major Curió foi eleito interventor federal da Serra Leste, ou seja, ele era como se fosse o governador daquela região aonde ficava a Serra Pelada. Ele então começou a governar essa região com punho de ferro mesmo, né, com bastante rigor. Era proibido a entrada de mulheres, não se podia consumir bebidas alcoólicas e também não se podia usar arma. Quer dizer, somente ele e seus capangas andavam armados, mas os garimpeiros não podiam ter armas. Devido a esse rigor e até violência com que o Major Curió governou a região de Serra Pelada, ele acabou sendo eleito deputado federal pelo estado do Pará em 1982, com uma votação recorde de quase 50 mil votos. Ele se tornou então uma pessoa muito influente na região e também teve influência na cidade que foi criada a 30 quilômetros do garimpo. Já que no garimpo não podia haver presença de mulheres, nem bebidas e nem de armas, isso acabou se concentrando totalmente na cidade que ficava a exatamente 30 quilômetros do garimpo de Serra Pelada. Inicialmente chamada de Vila 30, por causa dessa localização de 30 quilômetros de distância, com o passar do tempo acabou recebendo o nome de Curionópolis, devido à influência justamente do Major Curió. Posteriormente, no ano de 2002, já com o fim do seu mandato de deputado federal, o Major Curió retorna para Curionópolis, onde consegue ganhar as eleições para prefeito, justamente dessa cidade, que ganhou o nome devido ao próprio Major Curió. Se envolveu em vários escândalos de corrupção, foi obrigado a pagar mais de 1 milhão de indenização devido à improbidade administrativa, mas isso não vem ao caso. O fato é que ele é uma pessoa determinante para a compreensão desse nosso assunto aqui de Serra Pelada. Então, a gente viu que o trabalho era extremamente desgastante, pagava muito pouco, mas mesmo assim os garimpeiros se arriscavam. Era a esperança de conseguir uma vida melhor, de conseguir dinheiro. É claro que isso dificilmente acontecia, tanto pelo pagamento muito baixo que eles recebiam e porque eles gastavam o dinheiro que eles ganhavam lá trabalhando, ou mesmo aqueles garimpeiros que achavam pepitas de ouro, acabavam gastando o dinheiro em bordéis na cidade de Curionópolis e também, principalmente, comprando bebida, comprando armas, roupas, ou seja, com um gasto trivial, e eles acabavam gastando todo o dinheiro que eles conquistavam. Outro problema muito importante que a gente tem que ressaltar, e eu vou jogar aqui na tela para vocês, é que esse trabalho de mineração ele era extremamente perigoso devido à presença do mercúrio.
O mercúrio é um elemento químico muito radioativo, né, que gera complicações para aqueles que manuseiam o mercúrio, que têm contato com o mercúrio, podendo gerar problemas pelo resto da vida e, em casos extremos, causar até mesmo a morte. O mercúrio era utilizado para fazer a limpeza do ouro, vamos dizer assim, fazer a separação entre o ouro e as pedras e a areia. Os garimpeiros, eles usavam a bateia, que é esse disco aí que vocês estão vendo, e era usado para fazer a separação da lama, da água, da pedra e sobrar somente o ouro. E eles usavam o mercúrio. O uso desse mercúrio gerou vários problemas entre os mineradores, entre os garimpeiros, chegando até mesmo a pessoas que perderam o tato, né? Perderam a sensibilidade das mãos, alguns tiveram problemas renais, algumas pessoas ficaram cegas, ou seja, é um elemento extremamente prejudicial à saúde e fazia com que muitos garimpeiros, né, acabassem perdendo a vida ou obtendo problemas de saúde para o resto da sua vida. Quando eles ficavam inutilizados, eles então acabavam sendo despedidos e outras pessoas eram contratadas. Eles eram extremamente descartáveis. Bom, chegamos na reta final do nosso assunto de Serra Pelada, reconhecendo que foi um momento muito importante da história do nosso país, da história da Amazônia e do estado do Pará, mas também muito prejudicial, pois percebemos que a busca de riqueza, a busca pelo ouro, acabou gerando uma exploração desenfreada sobre esses trabalhadores que viviam praticamente em situação de escravidão. Muitos perderam sua vida devido ao desabamento dos barrancos ou acabaram falecendo por complicações com o uso do mercúrio. E além, é claro, a gente vê aí nas imagens que a situação era péssima, não havia nenhum equipamento de proteção e isso fazia com que muitos, centenas ou até milhares de trabalhadores acabassem perdendo suas vidas. Na tela aí, na imagem de vocês percebem uma fotografia atual do que aconteceu com Serra Pelada. Ela foi desativada na década de 1990 e com as chuvas ela acabou se tornando um grande lago. A cratera foi inundada e hoje é um lago com 200 metros de profundidade. 200 metros. É muito profundo. Além disso, o mercúrio que ainda ficou lá nas crateras e na região contaminou e contamina até hoje esse lago. Ele é um lago extremamente perigoso, não pode pescar, não pode nadar nele. Na pesca também não existe por causa da radioatividade desse elemento químico. E ele é um lago praticamente abandonado. Recentemente, no ano de 2019, a Vale conseguiu o direito com o governo federal para a extração de minério, já que especialistas acreditam que há pelo menos 50 toneladas de ouro ainda enterrados sob essa lama e sob essa água. Concluímos então, pessoal, esse nosso assunto, que é um assunto muito interessante, justamente sobre a região de Serra Pelada e que fica próximo de nós, né? Fica no estado do Pará, na região amazônica. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham assimilado bem e logo logo também deixarei algumas questões para vocês responderem. Então fiquem atentos ao portal e até a nossa próxima aula.